Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Terminou a oitava rodada do Brasileirão 2025 da Série A. Nesta segunda-feira, com um jogo entre Santos e Ceará que terminou 0-0, obviamente melhor para o Ceará, porque o Ceará está na parte de cima da tabela e o Santos na zona de rebaixamento. Jogo que não foi na Vila. O jogo foi no estádio do Palmeiras, porque tem aí uma negociação, né? Teve uma negociação aí com o pai do Neymar, né? O seu Neymar, né? Tem uma empresa aí, são 3 jogos que o Santos fará na capital. Na verdade, já teve 2, né? Já teve um amistoso e esse jogo e terá mais um jogo na parceria aí, que aí o Santos recebe, parece 1 milhão por cada jogo. É uma pratinha que entra, né? Para ajudar o time. Se enfrentaram e deu empate, como eu falei, de 0-0. Eu fiz um vídeo anterior a esse aqui, fazendo um resumo da rodada, sem colocar esse jogo. Mas lá no resumo eu disse: se o Santos vencer, aonde o Santos ficaria? Se empatasse, aonde o Santos ficaria, aonde o Ceará ficaria? Se o Ceará vencesse, para onde o Ceará iria? Porém, obviamente que o empate diante do cenário é melhor, foi melhor para o Ceará. Eu vou dar uma olhada aqui na classificação, se não estiver enganado. O Ceará é o melhor nordestino no Campeonato Brasileiro nesse momento. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Santos, que está triste, bolado, ao término do jogo, estava xingando lá acho que o presidente, se eu não estiver enganado, teve vaias. E você, meu amigo torcedor do Ceará, que tem que se orgulhar do time. Poderia ter ganho, criou algumas oportunidades? Sim. Teve alguns contra-ataques, até no final do jogo, o Lelê teve uma grande chance, mas não é um resultado ruim. Você levar em consideração que você está no topo da tabela e jogou fora de casa. Bom, acho que não tem porquê. A torcida pode até reclamar, perdeu uma oportunidade ali, perdeu outra oportunidade ali, aqui, mas, na minha opinião, o resultado do Ceará foi muito bom. Então, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver nas lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos aqui para a classificação direto, né? Como eu falei. Com este empate, o Ceará entra no G6 ou retorna para o G6. Ele passa o Atlético Mineiro, passa o Bahia. Eu acho que ele estava atrás do Botafogo. Eu não sei se o Ceará estava na frente do Botafogo ou atrás do Botafogo. Eu acho que estava atrás, acho que o Botafogo estava na frente. Isso. O Ceará estava com 11 pontos, só que o saldo do Ceará é 2. O do Botafogo é 5. O Ceará estava na 10ª colocação. Então, com este empate, o Ceará entra no G6. Né? O retorno no G6, porque já teve lá também, com 12 pontos atrás do Fluminense. Se tivesse vencido, estaria na 5ª colocação no lugar do Fluminense. Então, o Ceará é o 6º colocado nessa, ao término da rodada. O Ceará joga pela, pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, em casa contra o Sport Recife, último colocado. Clássico nordestino. A coisa muda de figura, mas o cenário é todo favorável ao Vozão. 6º colocado, o time está encaixadinho, vai jogar contra o Sport, desesperado na última colocação e em casa. Então, irmão,
O cenário é todo a favor do Vozão para continuar entre os 6 primeiros e, quem sabe, até subir um pouquinho mais. Já o Santos, com este empate, que foi muito ruim, o Santos continua na 19ª colocação. É complicada a situação do Santos. Complicado. Está a 4 pontos do São Paulo, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ou seja, na próxima rodada, por mais que o Santos vença, não sai da zona de rebaixamento. É situação, rapaz, é uma situação complicada. Vamos ser sinceros, uma situação bem complicada a situação do Santos. Estamos no início do campeonato, vai ter uma parada após a 12ª rodada, a 13ª rodada só depois de um mês, por causa do Mundial, mas a tendência nesse momento é que o Santos vá para essa parada na zona de rebaixamento. Porra, você vai ficar naquela angústia de um mês. Porra, é dose, é dose. O próximo jogo do Santos pelo Campeonato Brasileiro é o clássico contra o Corinthians, que também não vem bem. O Corinthians tomou uma virada do Mirassol, né? O Santos joga no domingo, dia 18, fora de casa contra o Corinthians. Cara, é complicado. O Corinthians é favorito. O Corinthians é favorito. A missão do Santos é ingrata. É impossível? Não. É um clássico. O problema é que o Corinthians também não está jogando nada, mas joga em casa, né? Joga em casa e tem mais força. Então, o momento do Santos realmente é dramático. Apesar de estar no início do campeonato, faltar muitas rodadas e ainda tem uma parada. Aí vamos aqui para o jogo. Se você pegar os números, o Santos deu 14 chutes. Porra, chutou pra cacete. Mas deu um chute em direção ao gol. Como é que vai fazer gol? O Santos deu um chute em direção ao gol. Porra. Pode acontecer? Pode. Pode. A gente já viu times darem um chute no jogo inteiro e ganhar o jogo. Eu vou lembrar aqui, até uma época que a torcida do Ceará me criticava bastante. Ainda não me critica, mas a torcida do Ceará me criticava bastante, porque eu não gostava do estilo de jogo do Guto Ferreira no Ceará. Não gostava. E teve um jogo do Ceará, o treinador era o Guto. Eu não me lembro se o jogo foi contra o Fortaleza ou se foi contra o Bahia. O Ceará deu um chute. Um. Eu acho que foi até pela Copa do Nordeste. Deu um chute, fez o gol e depois não chutou mais nenhuma. Foi um chute inteiro no jogo todo. Depois se defendeu o tempo inteiro. Ganhou o jogo. E aí eu falei sobre isso. Recebi críticas pra cacete. O importante é ganhar, pra coisa e tal, blá 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 blá. Então, acontece do time dar apenas um chute e ganhar o jogo. Mas não foi o caso do Santos. E isso não é prática. Isso não é comum. Você dá um chute e ganhar o jogo. É exceção. Esse lance do Ceará que eu falei, esse jogo do Ceará, que, cara, foi 2000. Cara, sei. Mas tem muito tempo. Tem muito tempo. Tem muito tempo. Eu não me lembro nem se foi após a pandemia ou antes. Tá? Mas é muito tempo. O treinador era o Guto. É, então, o que aconteceu nesse caso é raro. Tá? O Ceará deu 13 chutes, a metade em direção ao gol. Então, quem é que teve mais perigo? O Santos ou o Ceará? O Ceará, parceiro. O Santos chutou 14, uma em direção ao gol. O Ceará chutou 13, 6 em direção ao gol. Quem teve mais posse de bola? O Santos. Pô, mas do que adiantou a posse de bola
Se em direção ao gol só chutou uma. Então foi uma posse de bola para não tomar gol. Óbvio, a gente viu que o Santos atacou, o Soteldo jogou bem, se movimentando bastante de um lado para o outro, mas não tem pontaria. Não tem pontaria. E aí você vai para o outro lado, o Ceará fez um bom bloqueio. Pô. O empate era bom para o Ceará? Sim. O Ceará jogou todo atrás? Não. O Ceará jogou, principalmente tentou contra-atacar, explorou o contra-ataque, principalmente no segundo tempo. E muitas das vezes o Ceará ficou muito mais perto de fazer o gol do que o Santos. Então o Ceará fez um planejamento legal. Não queria perder, mas se desse chance ia ganhar. Então você pegar as estratégias, a estratégia do Ceará funcionou melhor do que a do Santos. O Santos, que tinha que ganhar, tinha a necessidade de ganhar, mas não conseguiu fazer com que a posse de bola se tornasse uma oportunidade. Por quê? Quem chutou mais em direção ao gol foi o Ceará. Aí você pega, posse de bola foi do Santos, acerto de passes foi do Santos, faltas, o Ceará fez muita falta, o Ceará fez o dobro de faltas do Santos. Fez 21 faltas, parou muito o jogo, picotou. É uma estratégia, parceiro. Tudo bem que o árbitro realmente atrapalhou um pouco. E aí eu vou concordar com o comentarista da onde eu estava vendo. Ele falou, pô, cara, é muito difícil para o jogador. No jogo Santos e Palmeiras e São Paulo, que o Palmeiras ganhou de 1-0 nessa rodada, São Paulo no final do jogo, o pau roncou e o juiz estava deixando rolar. A porrada estava estancando e o juiz falou, irmão, segue. Esse jogo, o juiz estava parando a porra toda. Dessas 32 faltas que aconteceram no jogo, a metade, se é no jogo do Palmeiras, o juiz não tinha marcado, irmão. Então fica difícil. O árbitro, um marca muita falta, o outro não marca nada. Eu não vou nem discutir quem tá certo e quem tá errado. Mas, porra, fica difícil. O jogador não é santo. O jogador não é santo. Eu vou até te dar um exemplo. Eu teria, pela minha personalidade, eu teria muita dificuldade de ser árbitro. Porque provavelmente eu ia pegar pinima com alguns jogadores. O Zé Ivaldo dos Santos, irmão, e não é de hoje, tá? Eu vejo o Zé Ivaldo de outros carnavais. O Zé Ivaldo, ele tem aquela mania de xerifão. Eu vou até dar um exemplo. Com o Barbosa do Botafogo. O Barbosa, xerifão igual o Zé Ivaldo, chegava empurrando tudo quanto tinha tumulto, ele tava botando o dedo na cara, ele xingava o juiz, tentava peitar o juiz, até que tomou uma botada por dentro da cara de um jogador do Flamengo, baixou a bola. Porque passou vergonha. Virou um meme. O Barbosa baixou a bola. Tá até machucado agora, não tá jogando. Mas após o episódio que ele voltou a jogar, ele resolveu só jogar bola. Porque ele tem bola para isso. Mas passou vergonha. O Zé Ivaldo é a mesma coisa. Do jeito que o Zé Ivaldo fala com o juiz, irmão, o Zé Ivaldo, e se eu sou apto, ele ia ser expulso todos os jogos. Todos os jogos eu ia expulsar ele, irmão. Pela maneira como ele se comporta, como ele vai falar. Tudo ele vai para agressão. Então eu teria uma dificuldade monstruosa com ele. Logo no início do primeiro tempo, porra, ele discute, vai cara a cara, grita, o cara xingando. Já o árbitro ficou quieto. Pô, mas eu já vi árbitro expulsar jogador porque falou, ó, o jogador me xingou. Porra, o que eu mais vejo, e todo mundo vê pela televisão, jogador mandando o árbitro tomar naquele lugar, tomando aquele. E não é de costa, não, é de frente. O árbitro tá deixando pra lá. Bom, será que alguma mudança? Falaram, ó, se o jogador te xingar, deixa essa porra pra lá, tá de cabeça grande, é do futebol. Eu entendo que o palavrão é do futebol. Não dá pra você chegar pro árbitro no calor do jogo por obséquio.
O senhor poderia. Pô, não dá. Eu sei que não dá. Eu sei que não dá. Agora, tem situações que você tira um pouco a moral do árbitro. E tem outra. Tem algumas situações que tu joga o árbitro contra você. Esse caso seria um que, se eu sou árbitro, ele ia me jogar contra o time dele. Que a primeira cagada que ele fizesse, eu ia dar um amarelo. Na segunda, eu expulso. É por isso que eu não sou árbitro. É por isso que eu não sou árbitro. E o árbitro realmente tem que ter paciência, porque o jogador brasileiro é muito mal educado. O jogador brasileiro é um dos mais mal educados do planeta. Um dos mais mal educados do planeta. Então é complicado. A arbitragem é ruim, mas também aqui é difícil de se apitar. Aqui também é difícil de se apitar. Aí você pega aqui cartões amarelos, 2 para um lado, 1 para o outro, impedimentos 5-3, escanteios 9 para o Santos e 6 para o Ceará. Você pega os números do Ceará, ruim. A tática do Ceará, a tática do Ceará qual era? Vou jogar, vou competir, mas não quero perder. Agora, se o Santos desesperar, dá uma brechinha, eu faço meu gol. Então, cara, foi um jogo bom, mas aonde taticamente o Ceará, na minha opinião, foi superior. E aí, sendo superior taticamente, não tem como você falar que o placar foi injusto. E aí, no final do jogo, teve dois lances. Primeiro, o gol perdido pelo Lelê. Teve um contra-ataque no segundo tempo pelo lado esquerdo, que estava entrando um jogador do Ceará pelo lado direito, tinha um jogador longe desse jogador e o outro aqui. Porra, o jogador do Ceará veio, e chegou a bola, deu a bola no pé do jogador do Santos. Porra, arrego, né, irmão? Arrego. Desesperou, bateu o cagaço. Porra, tava ele e o jogador do Santos. O jogador do Santos correndo de lado, era só ele gingado, dá um tapa porque ele ia passar pelo cara. Não toca mais na bola, o zagueiro tomou. Arrego, né? E o Lelê, né? Que conseguiu entrar ali na área, pá, chutou, tentou tirar do goleiro e virou escanteio. Teve um bom escanteio, batida acho que foi pelo Mugni também, quase um golaço olímpico. Então criou o Ceará. O Ceará foi melhor. E no último lance do jogo, tem um contra-ataque. O Zé Rafael, que foi do Palmeiras. Cara, eu gosto muito do Zé Rafael. Ele caiu muito de produção no Palmeiras, acabou perdendo espaço no Palmeiras, mas foi muito campeão no Palmeiras. Zé Rafael foi muito campeão no Palmeiras. É muito bom jogador. Posso estar enganado, mas o Zé Rafael em forma não é banco no Santos. O Zé Rafael em forma não é banco no Santos. E entrou o Verón também, se eu não estiver enganado, no time do Santos. E foi até o passe do Verón que pegou. Foi quem? Foi o David Washington, acho. Que ele toca na frente, o zagueiro do Ceará toca na bola e derruba o jogador. E aí, eu só vou comentar aqui, porque vira e mexe, os torcedores do Nordeste falam isso. Porra, olha o bairrismo. Porra, e houve sim. Houve. O comentarista da onde eu estava assistindo o jogo, e era uma mulher que estava comentando, estava narrando, por sinal muito ruim, por sinal. E não tem nada a ver por ser mulher, não. Tá? A narração é ruim. A narração é ruim. Sinceramente, ainda não vi uma narração de mulher que seja boa. Tem uma mulher que narra mais ou menos. E não é ainda Plim Plim, não, é de uma outra emissora. Tá? Que ela narra mais ou menos, eu gosto de escutar ela narrando. Porque as da Plim Plim, a da Globo Lixo, porra, não se salva uma. Né? E não tem nada a ver de preconceito. Estou falando de trabalho.
Trabalho, tá? Mas depois não vim de babaquice aqui. Tô falando de trabalho. É, igual tem mulheres comentaristas que são muito ruins, mas tem mulheres comentaristas porque são muito boas e até melhor do que o homem. Até melhor do que o homem. Que a gente fala, ah, não, o homem entende. Não necessariamente. Tem mulheres que comentam futebol que são muito melhores. Até não, eu usei a palavra até, eu vou tirar essa palavra até, para ficar melhor no contexto. Tem mulheres que os seus comentários são muito melhores que os comentários de homens. Eu prefiro escutar elas do que eles. Que tem alguns deles que só falam merda, só falam besteira. E elas vão mais nos pontos táticos do jogo, que aí eu prefiro. Então, nesse lance que o zagueiro do Ceará tira, eles lá nessa emissora falam o seguinte: não, expulsão clara, falta clara. Só que passa no visor o jogador do Ceará tocando na bola. Aí ele vai e diz: não, ele tocou na bola, mas ele chegou no jogador do Santos. Expulsão perfeita. Apesar de tocar na bola, tinha que expulsar. Aí o VAR chama o cara, chama o árbitro vai lá. Entendi o árbitro, eu também teria expulsado na hora. Ele vai lá, olha, vê que o cara toca. Fala, não foi nada. Acabou. Nem falta. Pum, toma aí. Mas, no início, houve sim, não, é expulsão. Então, houve sim uma puxada para o lado do Santos pela emissora que estava comentando. Depois tiveram que ficar calado, porque parece que o analista de arbitragem dessa emissora falou: não, o juiz acertou. Aí eles tiveram que, eles acertando, aí fizeram, né, e deixaram quieto e o jogo acabou. Então, cara, justo o empate de 0-0 entre Santos e Ceará. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!